Capricórnio, vamos fazer um trabalho forte aqui hoje, hein, Capricórnio? Como Heka te ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos. É certo que você tem poder, você tem dons, você é um ser divino e tem muita coisa que você não sabe sobre você. Aquilo que está escondido hoje é que nós vamos olhar, nós vamos revirar. Eu quero ver você, Capricórnio, poderoso, poderosa. Então você olha para a chama dessa vela e digita aqui nos comentários: eu tomo consciência do meu poder. Vai, Capricórnio, digita com força, entra em ressonância com isso, né? Eu tomo consciência do meu poder. Vai, eu quero ver você escrevendo aí nos comentários, tirando, né, do plano mental e já colocando isso na matéria, né? Para a gente poder aí fazer um trabalho bonito hoje aqui, tá? Não é só uma leitura de tarô, é um trabalho espiritual, tá? Muita coisa vindo aqui, né? As cartas pulando aqui. Isso também significa alguma coisa, tá? Pode ter certeza que nós vamos falar tudo. Aguenta aí, tá, Capricórnio? Meus amores, se vocês querem comprar vela preta, vela palito preta, para acender para sua deusa, para bruxa, para banimento e também para abertura de caminhos. Aí, cavalinha, vela preta, abertura de caminhos, não tô entendendo. Você já vai entender. A cor preta é o início, né? A vida começa no escuro. A sementinha, você planta ela lá na terra, é no escuro do solo que ela brota. É o início, é o primeiro, tá? Então, a cor preta, diferente do que as pessoas pensam, né? Aí é a morte, é o luto, vamos colocar o preto. Preto é vida, tá? E algumas tradições do xamanismo e algumas tradições também da bruxaria sabe disso, tá? É onde tudo começa, né? O vácuo. Meus amores, vamos falar um pouquinho sobre Hecate, né? Eu vou deixar algumas coisas aqui na descrição do vídeo, tá? Vela preta, caldeirão da bruxa, bola de cristal, né? Bruxas, né? Enfeites aí, imagem, né? De bruxa, de Hecate, a vassourinha da bruxa, cristais. Eu vou deixar umas coisas bacanas aqui para vocês, tá? Mas vamos falar um pouquinho de Hecate. Hecate é uma deusa grega, geralmente representada pelas três faces, né? A deusa tríplice. E nós fazemos o simbolismo, né? As três fases da lua, como sendo aí a lua crescente, a donzela, a lua cheia, a mãe, e a lua minguante, a anciã. Hecate, ela sempre anda com cães de guarda junto com ela. Ela também é representada pela tocha de fogo, né? Às vezes uma serpente enrolada no braço, no cabelo, né? E a chave de Hecate, que é a chave que abre aí os submundos, né? Hecate, ela é a deusa das encruzilhadas, é uma deusa grega que nos mostra o caminho e que nos traz uma energia de encarar as nossas sombras, de olhar aquilo que precisa melhorar, de trazer força para a gente renascer. E hoje você pode ter certeza que você, estando aqui nessa leitura, você está abrindo esse portal e essa força vai te alcançar, tá? Pode ter certeza. Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos. E hoje nós vamos ver, entre esses dons pode estar aí, ó, certo tipo de mediunidade, né, que você tem e que talvez ainda esteja oculto, né, esperando aí, ó, para ser descoberto. O que quer descobrir? Tirar o pano, tirar o véu, rasgar o véu, né? Pode ser que venha aí para alguns, então vamos lá, né? Deixa o like, deixa o reparo o vídeo e vamos ver aí, ó, o que você precisa saber, tá? Primeira energia, carta da boa sorte. Vamos lá, Capricórnio. A carta da mensagem e a energia da casa. Eu não sei se vocês observaram, mas quando eu estava fazendo a preparação da sua leitura, a carta da casa, ela tinha caído na mesa, era para ela vir mesmo. E ela tá trazendo muito simbolismo, mas o primeiro simbolismo aqui da sua casa, presta atenção.
da sua casa aí. Você é a pessoa que tem um magnetismo mais forte. Você é o para-raio da casa. Você é, vamos dizer, o centro, tá? Pode ter 5 filhos, pode ter 2 filhos, 3 cachorros, gato, marido, às vezes morar com a sogra, mas você é a energia que pode dominar a energia restante desta casa. Dominar, que a gente fala, não é no mau sentido, é para você entender. O seu magnetismo é 100 vezes mais forte do que o magnetismo de todo mundo. Juntar o magnetismo de todo mundo e juntar o seu ainda assim consegue ser mais forte do que da família toda junta. E tem pessoas aqui que moram em 7, em 5 pessoas, tá? Então, o que isso significa? Você produz mais ectoplasma, você é médium. Você é médium, Capricórnio, você é médium. Aliás, eu já estava sentindo aqui antes, né, da gente começar a leitura. Meus amores, mediunidade não é só clarividência e não é só incorporação. Aí eu tenho que ver o espírito, ele tem que incorporar em mim. Não. Primeiro, tem pessoas que têm aqui o dom da escrita, psicografia, inspiração. Aí cavalinho arreu, médium de psicografia, é você. Ah, por que você acha que você não tem? Porque você não entrou num centro espírita para trabalhar, para desenvolver. Porque se você quiser entrar e desenvolver, você consegue. Mas não necessariamente isso é preciso. Você não precisa ir se você não sentir esse chamado. Mas o que você precisa fazer? Aprender a ter uma agenda, um caderno, o Grimório das Bruxas. O que é o Grimório das Bruxas? Aquele livro bonitão que tem um pentagrama, às vezes uma lua, né? E você vai deixar para escrever as suas inspirações, aquele sonho que você teve. Tem muitas mensagens aqui para Capricórnio que chega durante a noite, que chega no sono. Aliás, tem algumas pessoas aqui que têm esse tipo de mediunidade, ela só desperta quando você dorme. Ah. Aí, cavalinha, agora que tá complicando. Você fala para mim que a minha mediunidade, ela vem quando eu durmo. Ai, que legal, né? E eu querendo saber, e eu não posso, porque eu tô dormindo. Fazer o quê? Meus amores, eu tenho uma sobrinha, agora não, faz uns 2, 3 anos, quase 3, que eu não vou dormir lá, né? Mas antigamente, uns 4 anos atrás, que eu ia dormir lá na casa dela, e aí a mediunidade dela desperta, madrugada fora, acorda. E aí às vezes ela levanta, vai no banheiro, às vezes toma alguma coisa, pega um suco na geladeira. E na casa dos outros a gente não dorme muito bem, né? E eu lá meio que corujando, né? Meio que cochilando. E aí eu falava, lá, ela vai acordar. Começava a bater uns papos com ela. Não era ela falando. Totalmente outra cabeça, totalmente outra pessoa. E no dia seguinte eu falava, olha, ontem a gente teve a noite, né, de madrugada, a hora que você acordou, uma conversa tão boa. Como? Não, tia, eu dormi direto. E era uma diferença de uns 4 anos de idade mais nova que eu, tá? 4 ou 5 anos, o máximo. Meus amores, tem. Aí é sonâmbulo. Você nunca parou para pensar que muitas pessoas diagnosticadas como sonambulismo é mediunidade? Então, meus amores, tem muitos mistérios, né? Nesse pacotinho aí, nessa caixinha que é você. Você conhece isso aqui de você, mas as deidades, orixá, os guias, né? A espiritualidade vê você como você realmente é. Um ser poderoso, cheio de dons. Como que você pode usar essa mediunidade de escrita? Aquele dia que você tiver aí, ó, tranquila, você já trabalhou, a casa tá em ordem. Ao invés de você sentar numa TV para assistir alguma coisa, ao invés de você ficar em redes sociais vendo vida dos outros, né? Desliga o celular, pega uma caneta e um papel. Você até pode colocar o celular com uma musiquinha instrumental. Aliás, aqui no canal tem um monte de playlist, tá, meus amores? Playlist de músicas.
Vocês têm que dar uma fuçada aí no canal, né? Aí venho, vejo o vídeo e vou embora. Dá uma fuçada na comunidade, na playlist de signo de vocês, nas playlists de músicas. Capricórnio, tem uma playlist de música de relaxamento. É uma capinha verde aí, meditação. Coloca, fica com a caneta na mão, fica com o caderno lá, vai sentindo, porque você vai ter inspiração, né? Pede para o seu mentor, qual é a mensagem que você quer me passar hoje? Fecha os olhos, depois você abre e começa a escrever. Você que vai na ayahuasca, leva caneta e papel durante as cerimônias. Deixa a caneta e papel do lado da sua cama. Você acordou, teve um sonho que foi muito real, escreva aquele sonho, porque às vezes foi uma premonição, às vezes foi uma mensagem. Tem muitas pessoas que sonham que o sonho está avisando você de alguma coisa. Então, está na hora de você começar a se conectar com esse dom oculto que está em você. É como a gente colocou aí no título, como Hecate ajuda você a recuperar seu poder e seus dons ocultos. Olha para esse dom que você tem. E meus amores, a psicografia tem o mecânico que quase ninguém aqui é. Pode ser que um ou dois. O que é a mediunidade e psicografia mecânica? O espírito é como se ele tomasse o seu braço, uma força pega e do nada você começa a escrever. Aí você não está nem sabendo o que você está escrevendo, porque não é você, é o espírito. É como se fosse uma incorporação, só que ele pega só o braço, né? A mediunidade, psicografia mecânica. E tem a mediunidade de psicografia inspirada. O espírito passa a mensagem na sua cabeça e você com a sua mão escreve. Ai, cavalinha, isso não seria uma canalização? Meus amores, nenhuma mediunidade está separada. Por quê? Se eu falar a clarividência, eu não estou canalizando através da pupila, do meu olho, da visão, eu não estou vendo. Então, não tem nada separado. Pode falar que é uma canalização também, mas é escrever. Escrever músicas, letra de músicas. Tá? E quanto à sua mediunidade aí, ó, do para-raio, né? Sensitiva, de absorver, né? A energia da casa vem tudo para você. Você tem que estar sempre defumando a sua casa, sempre pisando descalça no chão. Se for grama ou terra, melhor. Mora em apartamento, não tem grama nem terra. Pisa no piso, já está de bom tamanho, melhor do que sapato. Mas procure um jardim para você aterrar, seus banhos de ervas, fazer da sua casa um lugar de luz através da sua oração, abençoar todo mundo, mandar amor, luz, abençoar todos os objetos da sua casa, né? Eu abençoo todos os móveis, as paredes, eu abençoo a minha casa com a frequência do amor. Você pode dar esse comando na sua casa. Agora, quando você acender uma vela, seja para o seu orixá, seja para Arcanjo Miguel, tem uns devotos dele, seja para sua bruxa, para sua feiticeira, para Hecate. Tem alguns aqui que tem outras deusas. Afrodite, Ísis. É deus Anubis, Zeus, Osíris, Horus, Tote, né? A própria Artemis, Lilith, né? Tem muitas deusas, não é só Hecate, tá? Tem muitas protegidas de Hecate aqui também. Então você vai acender a vela, você pode dar o comando agora, com a luz dessa chama dessa vela. Estou purificando todo o ambiente da minha casa, ungindo, abençoando na frequência do amor. Tá? Abençoa a energia da sua casa. A carta do amigo é Laroyexu. Meus amores, eu gosto muito de Hecate. Ela trabalha na encruzilhada. É uma energia, podemos dizer, que tem uma... É meio que similar ao ponto de força de Exu, né? Senhora das encruzilhadas, ou seja, tem vários caminhos. E você precisa escolher aquele que tem a ver com você. Então, Capricórnio, presta atenção que pode ser que você esteja no momento da sua vida
que você está numa indecisão, ou que você não sabe ao certo o que fazer. De repente você fala, eu quero abundância, eu quero ganhar dinheiro, eu quero melhorar o meu trabalho, eu quero mais prosperidade, mas o que que eu faço? Ou você está num relacionamento, você fala, eu já não tenho mais certeza se eu amo essa pessoa, será que eu peço divórcio, não peço? Será que eu me afasto? É hora de eu me afastar? É hora de eu sair desse terreiro, dessa casa de ayahuasca, é hora de eu procurar outro lugar, é hora de eu sair dessa cidade, de eu me mudar. Então pode ser que você esteja passando por um momento de muita incerteza, de muita indecisão em relação aos caminhos que você vai tomar daqui para frente. Só que você tem uma família espiritual, não só da bruxaria, das deusas, como a gente falou, Hecate, Lilith, Ísis, Afrodite, Anubis, enfim. Mas você também tem Exu, Pombagira, o seu Exu é um mago, é um bruxo, é um feiticeiro, a sua Pombagira é uma feiticeira, é uma bruxa. Tá? E que se você ter o hábito de acender velas para essas deidades, também para sua deusa, para sua bruxa, talvez com menos frequência, mas é importante você acender, Já para o seu Exu Pombagira toda semana, uma vez por semana, você trazer a força dessa ancestralidade, desse povo de luz que te acompanha e pedir sabedoria para você tomar as melhores decisões, aos poucos você vai ver que esse véu começa a descortinar. Você começa a perceber aonde você deve ir, o que você deve fazer. Um movimento que você vai ter que fazer. Porque aqui tem um movimento, tá? Na vida de Capricórnio tem um movimento. Mas não é de qualquer forma que você vai se movimentar. É com sabedoria. Né? A carta do corte. Meus amores, se tem energia negativa trazendo desânimo, estagnação na vida de alguns, isso está sendo cortado, tá? A espiritualidade está cortando. Por quê? Porque algumas pessoas aqui estavam passando por uma energia de muito desânimo. Isso aí não é seu, tá, Capricórnio? Você não é uma pessoa desanimada, estacionada. Mas você estava sofrendo assédio, influência de espíritos, tá? Trazendo desânimo exatamente para você estagnar na vida, para você perder o entusiasmo pelas coisas, pela vida. Porque tem alguns espíritos que eles usam essa técnica. Como que eu vou tirar aquele do caminho, do propósito? Eu vou trazer um desânimo, um cansaço, uma canseira, uma falta de vontade de fazer as coisas. Aí a vida vai estagnar. E, meus amores, isso está sendo cortado, tá? Laroie Exu, você andou acendendo vela, colocando marafa aí pro seu Exu, tá trabalhando, tá? Sua Pombagira também, né? Salve Hecate, eu te agradeço. Meus amores, as nossas deusas, Hecate, Osíris, Anubis, Tote, também trabalham com uma energia de muito descarrego, tá? Você pode acender uma vela preta para ela e pedir para ela levar embora essas coisas ruins, tá? Pode. Pode sim. A carta da conciliação. Vamos ver se ela volta, né? A carta da casa tinha caído e voltou. Capricórnio, eu quero convidar você que quer aprender a chegar mais perto do seu Exu, da sua Pombagira, quer aprender a fazer trabalho, banimento, né, magia. Faça a sua assinatura aí, membros do canal Espiritualidade Livre, é o 3º nível, tá? Se você quer aprender, faça a sua assinatura. Vamos dar continuidade? Como o Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos? A energia do observe, ó, como se fosse um 3º olho. Tem algumas pessoas aqui que têm vidência, tem uma intuição muito forte, mas você tem algo bloqueando isso. O que que é? A desconfiança, a falta de confiança.
Meus amores, o pensamento veio. Você fala, deve ser coisa da minha cabeça. Ai, mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça. E é a intuição falando. Então, você precisa perceber que, peraí, tem coisa que eu imaginei, mas eu criei, porque a imaginação ela é elaborada, né? É uma coisa mais elaborada. A intuição ela vem do nada, ela vem rápido. Por exemplo, se eu falar para você agora, Capricórnio, imagina você numa floresta, subir numa montanha, você está adentrando essa floresta, cheiro de mato, né? Tá gostoso, tá um dia que não tá nem frio nem calor, tá fresquinho, e entre as árvores você vê aquela festa, né, de sol, e você tá sentindo o cheiro do mato, o barulho dos pássaros, você vai meio que criando isso na cabeça, meio que imaginando, né? Agora, do nada, por exemplo, você tá do nada, aquilo veio, presta atenção, é diferente. E se você ter o hábito de diminuir a frequência cerebral através da meditação, da contemplação, meditação plena, que é eu estar presente no momento presente, observando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, vai ficar mais fácil você observar. Quando é a cabeça, a imaginação, a cabeça pensando, as crenças, né? A história da cabeça, e quando é a intuição, tá? Muitos aqui têm vidência, muitos aqui, né? Se tem um dom que está oculto, é até mesmo a clarividência, o terceiro olho. Por que ele não abre de uma vez? Porque você precisa trabalhar muito a expansão da consciência para poder enxergar, porque se abrir agora, como já aconteceu algumas vezes à noite, na ayahuasca, vai causar uma certa confusão. O terceiro olho, né, a nossa glândula pineal, ela existe e ela está funcionando, né? É uma glândula que você tem na cabeça, bem pequenininha, cheia de quartzos, né? Muito poderosa, que faz a nossa ligação com o divino, com os nossos guias. E tem maneiras de você ir desbloqueando essa glândula pineal. Você aqui nessa terra, nessa reencarnação, você pode desbloquear a sua glândula pineal. É algo que está no seu caminho, né? Abrir essa conexão com o divino. Por isso que você está aqui nessa leitura. Meus amores, a energia da honra, ancestralidade muito forte, tá? É Capricórnio. A carta da alma, ó, ancestralidade. Adorei as almas, salve os nossos pretos velhos, né? Agora, né, em maio, a gente comemora aí Dia dos Pretos Velhos, né? Tem muitos protegidos deles aqui, né? Dele, dela, pai Joaquim, vó Catarina. Meus amores, e entre outros, né? Você tem uma forte influência de ancestralidade, tá? Aliás, salve Hecate, eu te saúdo. Suas avós, tias, eram curandeiras, eram benzedeiras, eram bruxas, eram feiticeiras. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui uma senhora de idade, bem de idade, fazendo jogo com ossos, tá? Ossos de animais, runas, né? Muita ligação com as runas. Você já pensou em aprender a jogar runa? Estudar sobre runa? Aí, cavalinha, como que eu faço? Meus amores, pega online aí, curso online de runas. Compra. Aliás, eu vou ver se eu acho aqui na descrição do vídeo, junto com as coisas de Hecate que eu deixar, eu vou ver se eu acho alguma coisa relacionada às runas. E aí eu deixo, porque vocês têm esse dom, tá? Aqui eu vejo uma anciã, eu vejo uma bruxona mesmo, que vai te ancorar nesse jogo de runas. Você não vai jogar sozinha, ela vai ajudar você a jogar.
Só que você tem que fazer a sua parte, você tem que começar a estudar. É igual o caboclo, né? Seu cobra coral, quando eu descobri que eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, primeiro veio seu pena branca, a colocar a fé e o juízo na minha cabeça, aí depois seu cobra coral chegou, e hoje em dia o mais forte é seu cobra coral, de vez em quando seu pena branca aparece, né, nas coisas mais sérias, mas é muito raro ele aparecer depois de um tempo, né? E seu cobra coral já não. E, meus amores, as ervas, quando eu comecei a estudar sobre a combinação para dar um banho de ervas, né? Qual a frequência do alecrim? Para que eu uso um dandá da costa? Por que eu uso um cravo num banho? Por que eu uso uma folha de manga? Né? Um saião. E aí seu cobra coral falou até que enfim, menina. Eu falei, mas não é mais fácil o senhor me ensinar? Ele falou, é junto. Você tem que fazer a sua parte. Porque nós vamos trabalhar junto, é uma equipe. Não é só eu. Você é o seu crescimento também. Você tem que crescer em conhecimento. Então, estudar é importante. Ter conhecimento. Né? Tanto que tudo que você vai fazer na vida tem a parte prática e tem a parte teórica. Você não pode fazer só uma e eliminar a outra. Então, meus amores, nos próximos dias, pode ser que Capricórnio esteja interessado em um assunto e você fala, meu Deus, eu fui lá naquela leitura de Hecate, né? Salve Hecate. E realmente, esse dom, né? Talvez até para trabalhar com ervas ou da música, né? O dom da música, eu vou tocar um violão, um atabaque, um djembe, um tambor. O da dança, eu vou fazer dança do ventre. Tem muitas mulheres aqui que precisam movimentar essa região do quadril. A dança do ventre, meus amores, ajuda muito nisso aqui, tá? Aí, cavalinho, aqui que tem a ver o terceiro olho, a evidência, a pineal com a dança do ventre. Meus amores, Kundalini. Kundalini. Seria legal vocês fazerem um estudo forte sobre a Kundalini, tá? Porque aqui vocês levam jeito para isso. E eu vou falar, não é só Kundalini não, tá? Tem muitas pessoas aqui que... Muitas ancestrais, né? De Capricórnio, do Tantra, Tantrismo. Não tem nada de sacanagem nisso. Totalmente espiritual, é trabalhar essa energia de forma divina e espiritual. E é o poder, né, de criação. É o poder, né? Então, os nossos chakras inferiores, que é o básico, né, o sexual, o umbilical, que ficam abaixo do cardíaco, eles têm que estar em bom funcionamento. Tem algumas tradições que tira só coloca o básico e o umbilical, né? Plexo solar, tira o sexual. Não, tem que ter os três. Abaixo do cardíaco são três. Umbilical, que a gente às vezes fala plexo solar, né? E o sacral, sexual e o básico, chakra básico. E vocês aqui precisam trabalhar essa energia dos chakras inferiores. Os superiores também, é claro. Mas por que eu tô falando do Tantra? Por que eu tô falando da Kundalini? Por quê? Porque trabalha muito com esses chakras inferiores. E muitas pessoas aqui pode ser que tenha doença nos ovários. Muitos homens aqui podem estar passando por... Antropausa, que também tem. A mulher tem menopausa, o homem tem antropausa. Problemas nos rins, bexiga, ovários, cistos, gastrite, dor no estômago, que é o plexo solar, né? Pâncreas, né? Aí eu tô com uma diabetes, é o pâncreas. São os chakras inferiores, ou seja, se adoeceu é porque tá com pouca energia ali.
ou a energia tá negativa ali, fazer andar. Então, vocês, é legal, né? Você é um ótimo reikiano. Ah, eu não sou ainda, mas você vai fazer. E começar a estudar sobre os chakras, tá? É um dom que você tem. Quando você começar a estudar essas coisas, se interessar por esses assuntos, Capricórnio, você vai perceber que, na verdade, você está tirando um véu. Você está relembrando. Né? Você já fez isso, você já estudou, você já teve contato com isso. Você só vai estar relembrando, tá? Olá, meus amores, a carta do atrair, ai, 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 a carta do desafio. Tem algumas pessoas aqui que passou por um momento de desilusão, até de revolta, né? Eu queria aquilo e eu não consegui atrair, eu não consegui a casa que eu queria comprar, o carro, ou o amor de volta, ou aquela pessoa. Ou de repente eu tô solteira, solteiro, eu queria uma pessoa bacana do meu lado, enfim. E sabe o que eu tenho para te falar? Vai estudar mecânica quântica. Vai estudar os livros de Neville Goddard. Neville Goddard. Audiobook Neville Goddard. N-E-V-I-L-L-E Goddard com G de Geraldo, O-U-R-D mudo. Neville Goddard, audiobook. Vai ver os livros dele. Né? Poder da imaginação, da cocriação. Aliás, ele faz uma tradução da Bíblia inteira, metafisicamente. Na filosofia dele, a Bíblia não é um livro que aconteceu, fatos reais, e sim, a Bíblia ela é totalmente metafórica. Eu acho muito interessante a visão dele, porque tem umas coisas loucas lá na Bíblia que você fala, meu Deus, é um Deus que faz a guerra, você já viu? Um Deus que ajuda né? Umas histórias meio sangrentas lá do Jardim do Éden, né? Caim matou Abel, umas coisas meio assim, né? Umas guerras, umas coisas meio assim, né? Depois você vai para o Apocalipse, daí que o negócio fica mais doido ainda. Você fala, meu Deus, a fera, e o negócio de 7 cabeças, e os cavaleiros. Então, o que ele fala? Ele fala, peraí, isso aqui é tudo metafórico. Então, aqui vai fazer muito bem para você começar a trabalhar e estudar a lei da atração. E ele ensina você a cocriar aquilo que você quer. Né? Trazer para sua vida aqui a manifestação do seu desejo. Então, vai muito mais do que lei da atração, tá? Muitas pessoas aqui têm uma afinidade com filosofia também, né? Parabéns, isso é um dom, tá? E eu vou te falar uma coisa. Eles estão pedindo para falar aqui do seu poder de transformação. Tem uma coisa que Capricórnio tem, é o poder de se autotransformar. Tá? Principalmente depois de uma desilusão, de um problema. Aproveita, tá? Você tem uma deusa muito forte aí que trabalha nessa energia com você. Se transformar, né? Se renascer, né? Aliás, o Capricórnio, vamos lá, depois que a gente terminar essa leitura aqui, vai lá em playlist do canal, signo de Capricórnio, veja a leitura lá de Ansan, tá? Seu renascimento, vai lá, veja, tá? E meus amores, deixa o like aí. Ah, Capricórnio, você não deixou o like, nem o ripar o vídeo, deixa agora, eu agradeço muito, viu? A espiritualidade, que Hecate, todas as deidades, traga muita prosperidade na sua vida. E tá vindo, né? Falando de prosperidade, ela tá aqui. As moedas, dinheiro. Tem um novo caminho, tá, Capricórnio? Para você ganhar dinheiro, você vai fazer outra coisa. Isso não demora. Você vai ter ideias. Tem força espiritual trabalhando com você.
A carta aqui do elo separado e a carta da rosa. Laroie, moça. Pombagira, né? Eu acho uma pena de que algumas pessoas acham que pombagira é pro amor, só pro amor. Ai, a moça que traz o amor. Pombagira vai resolver meus problemas afetivos. Que raso isso, né? Eu acho outra pena pessoas que, ao invés de cultuar ancestral, cultua o arquétipo, que a Umbanda ou a Quimbanda inventou. Um arquétipo, né? A pombagira, ela é aquela moça que tem um decote, né? Lá com tudo aparecendo, com uma boca bem carnuda, com uma cara sensual, meio assim. Né? Bonita, mas muito bonita. E que vem falar só disso, da sensualidade. Quando na verdade não é assim. Pombagira, a primeira coisa que ela vai ensinar você a se empoderar, a ter o seu auto-amor, a relacionar com você mesmo. É o relacionamento mais importante da sua vida. Depois ela até pode ajudar você no afetivo, no amor, na família. Mas ela também vai ajudar você a ganhar dinheiro. Por quê? Por quê? Sem amor próprio, sem confiança, eu não consigo ganhar dinheiro. Meus amores, pombagira também é uma deusa, também é uma feiticeira, também é uma bruxa. É uma bruxa muito forte. E aqui ela fala para você que você vai quebrar elos, ó, soltou, separação de lugares, funções e coisas que você tá fazendo, que você faz e que não é isso que vai trazer a abundância para você. Tá? Tem uma mudança de caminho aqui na vida de muitos. Vamos lá, meus amores, a confirmação e a energia da espiritualidade. Colocar o reino dos céus em primeiro lugar, tudo mais será dado por acréscimo. Pronto, falei. Como que a vida de Capricórnio vai para frente? Como que o dinheiro vem, o amor, a solução desse problema familiar. Colocar o reino dos céus, espiritualidade, a carta das velas aqui em primeiro lugar, tudo mais será dado por acréscimo. E a confirmação, confirmo. Então, se você tentar resolver a vida profissional, o trabalho, sem cuidado espiritual, não vai andar. Se você tentar resolver o problema familiar sem o espiritual, não vai andar. Amoroso, mesma coisa. Então, qual é a prioridade? Cuidar do seu espírito, dar alimento ao seu espírito. Você está alimentando o corpo, você jantou, almoçou, bebeu água, você está tomando banho, fazendo a higiene. E a espiritual? E a espiritual? Qual é o alimento que você dá? Por exemplo, quando você vem aqui no canal, você está dando um alimento espiritual para o seu espírito. Porque aqui no canal Tarô Mensageiro das Estrelas, além de ter uma egrégora espiritual que passa aqui as mensagens, né? Eu não vou falando as coisas que vem na minha cabeça ou que está nas cartas. A gente traz muita abertura, muito incentivo para você. Acenda uma vela, faz um banho de ervas, faz uma oração aí na sua casa, faz uma defumação. Então, você está tendo ajuda. Aí convém você praticar, tá? Então, eu vejo muitas pessoas aqui mudando, porque a carta da rosa também fala de renascimento. Mudando a forma de viver. Poxa, eu vou ter um momento que eu vou fazer uma oração da gratidão. Eu vou agradecer por tudo que eu tenho. Eu tenho uma afinidade aí, ó, com Hecate. Eu vou acender uma vela para ela. Com Ísis, com Afrodite. Eu vou comprar uma estátua, vou montar um altar. Faz sempre que eu tô pensando em montar um altar. Vou comprar uma prateleira, se eu não tenho espaço, eu vou colocar aqui, né, no corredor aqui da minha sala, né? Ou um aparador, enfim. Eu vejo você se movimentando aqui, você cuidando do que é importante. E automaticamente a sua vida começa a melhorar, tá? Então, vamos lá. Um poder que você tem de transformar a sua vida.
Só que para você transformar a parte material, a parte invisível, espiritual, tem que estar em dia, tá? E você tem muita conexão com as deidades. Não é só com guia, é espírito. Não é todas as pessoas que têm, tá? Facilidade com as deidades. Tanto é que tem algumas pessoas que da Umbanda, porque a Umbanda faz uma pegada muito forte com os espíritos, né? Tem algumas pessoas que uma pegada mais forte no candomblé, o orixá, né? Algumas pessoas com a bruxaria. E aqui vocês até têm a sua pombagira, você tem conexão com os espíritos, com os seus ancestrais, mas as deidades, os deuses, os orixás, as deusas, as bruxas, né? As deidades, você consegue chamar a atenção desses deuses. Você é ouvido por eles, tá? Então aproveita esse dom, né? A carta da espiritualidade maior aqui, ó, apareceu para você, tá vendo aí, ó, espiritualidade maior. Você tem essa conexão com os deuses, seja lá os deuses egípcios, seja das religiões iorubás, né, afro, você é ouvido por eles. Seja uma puxada mais do catolicismo, né, Arcanjo Miguel, São Jorge Guerreiro, acenda a sua vela, faça a sua firmeza. Eu invoco a sabedoria de vocês aqui para minha vida, poder de vocês, tá? Por exemplo, a leitura que nós fizemos de Pai Ogum, poder de abrir os caminhos de proteção, de Mãe Ansã, de renascimento, de mudança, a força dos ventos, né? Que faz eu sair da estagnação, é uma força que você traz para sua vida. Então agora que a gente chegou no final, né, Capricórnio? Deixa aí a sua saudação para Hecate. Esqueceu de deixar o decreto? Deixa agora. Toma consciência do meu poder. E vai lá ver as leituras de Ansã, de Pai Ogum, tá? Lá em playlist do canal, tá bom? E é claro, você que se sentiu aí, ó, que tá na hora de você cuidar da sua espiritualidade, não sabe por onde começar, né? Aí não dá para mim ir em terreiro, né? Vai, começa pela espiritualidade livre, faça sua assinatura aqui em membros do canal. É o 3º nível, certo? Grande abraço, salve Hecate, eu te saúdo. Até a próxima.